culto no lar. Que o Senhor visite, que o Senhor fale, que o Senhor admoeste e traga restauração, renovação, em nome de Jesus. Dá inspiração, dá direção e dá palavra pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Estamos na Tua dependência, Espírito Santo de Deus, no Teu nome, Jesus, é que nós oramos. Amém. Lido esse texto, irmãos, capítulo 13, é enviada a palavra desta salvação. Na mensagem que nós mencionamos, nós falamos que Paulo expressou aqui 3 mensagens, né? 3 conotações do que a palavra de Deus é. É a palavra que traz revelação, que traz exortação, consolação e, sobretudo aqui, salvação. Quando eu me refiro a essa salvação, para muitos salvação é o meio pela qual a pessoa escapa de uma situação angustiante, né? Precisamos aí de a salvação de uma doença que está aí trazendo muitas vítimas. Quem sabe a salvação para muitos seja a cura da mesma, né? Tratamento através de uma vacina. Mas esta noite nós estamos aqui no culto da ceia do Senhor, e o nosso objetivo é o culto memorial, aonde nós relembramos a morte do Senhor, o seu sacrifício na cruz. E podemos assim dizer que essa história que está registrada na Bíblia é a história da nossa salvação, é a história que nós jamais podemos esquecer, a história que passou, mas que deve estar no presente momento, sempre que essa história ela tem a história da salvação, porque a palavra da salvação é nada menos do que o relato de uma história bíblica acerca do nosso Cristo Salvador. Glória a Deus. Eu poderia dizer aqui nesses versículos, a partir do 27 até o 30 pelo menos, que nós temos aqui um relato da história do que os evangelistas fizeram nos seus evangelhos, né? Na verdade, quando eu falo de evangelhos, eu estou falando do evangelho de Cristo, mas a forma de como eles falaram, de como eles relataram, de como eles contaram a biografia, a história de Jesus, em 4 relatos de uma só pessoa, de um só evangelho. Cada um enfatizou, sobretudo, o final das últimas horas, da condenação, da última semana de Cristo. E não ficou de fora o apóstolo Paulo, quando ele relata todo o resumo do que aconteceu a partir do julgamento de Jesus, a partir do versículo 27, né? Eles não conheceram a Cristo, né? Então aquelas autoridades, apesar de serem religiosos, apesar de serem conhecedores dos direitos, apesar de todo o conhecimento, apesar de terem conhecimento de todos aqueles estudos da lei do Antigo Testamento, todavia, a respeito da pessoa de Cristo, eles não conheceram quem era Jesus, e por isso, motivados por uma inveja, aí houve todo aquele, né, quando eu falei aqui, já falei que quando as autoridades religiosas, combinado com as autoridades políticas e aliados com o poder judiciário, nesse contexto eles se uniram para condenar o mestre. Lemos aqui o 26, varões, 27, por não terem conhecido a Cristo, os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, condenaram-no. Que mal ele fez para ser condenado? Falsas acusações. Sempre acontece assim, quando os homens não têm que acusar, eles inventam uma narrativa de acusação. Então Jesus foi condenado no tribunal religioso por estar pregando que ele era o Messias,
e foi condenado na questão civil por estar se contrapondo a César. Então eram duas acusações: a acusação religiosa, que para os judeus era uma blasfêmia, alguém se assim mesmo se fazer de Deus, e a acusação civil, alguém que estava fazendo uma revolução contra o domínio do então Império Romano, que estava sob o domínio de César. Então Cristo foi levado sobre essas acusações, e aqueles homens sem conhecimento da causa de Cristo, sem conhecimento de Deus, versículo 27, eles cumpriram sem saber as vozes das profecias bíblicas, do que os profetas relatavam, a qual aqueles membros daquela sinagoga todos os sábados lia Isaías 53, o Salmo 22, que fala também o Salmo 69, glória a Deus, os relatos dos profetas dos Salmos que contavam o sofrimento, o Salmo 16 que contava a ressurreição de Cristo, glória a Deus, o Salmo 2 que contava que ele é o rei, que foi recebido como é o rei dos reis. Então vários profetas relataram, e ali sem saber, sem conhecimento de causa, eles condenaram a Cristo, glória a Deus. Eu quero continuar o versículo 28, confirmando o que eu acabei de falar. Embora não achasse causa alguma da sua morte, porém pediram a Pilatos que ele fosse morto. Que ele fosse morto. Glória a Deus. A ignorância dos homens, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A verdade é essa. Mesmo que eles tenham feito tanta maldade, assim também é para nós. No tempo da ignorância nós cometemos muitas coisas erradas. No tempo da ignorância nós até de boa motivação queremos fazer o bem, mas estamos fazendo o mal. O mal para nós mesmos, o mal para as pessoas que estão conosco, o mal para a nossa própria convivência e sociedade. Mas Deus não leva o tempo da ignorância. O que Deus quer é que nessa noite, o homem e a mulher que ainda não entendeu o propósito de Deus, que ele se arrependa dos seus pecados, que ele se entregue a Jesus Cristo. Porque embora Jesus tenha sido condenado injustamente, porque ele não tinha nenhuma culpa dentro daquele tribunal, mas a gente sabe que havia todo um propósito divino, de que Cristo, o filho de Davi, deveria ser morto na cruz, para selar o plano da salvação. E a palavra desta salvação é esta, que havia a necessidade da morte do cordeiro, não o cordeiro animal físico, mas o próprio Deus, como o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E tirar o pecado do mundo só poderia ter, porque diz a Bíblia em Hebreus, sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então no tempo da ignorância a pessoa condenou e pediu a morte de Cristo, e Cristo foi morto, como a gente sabe o relato. Eu estou só relatando aqui a história, mas o versículo 29 diz que, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrito, de Jesus, tirando-o do madeiro, né? A gente sabe, houve uma autoridade que pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e ali o puseram na sepultura. Então Jesus foi sepultado, e parecia que toda a palavra da salvação havia se findado com a morte do nosso Cristo. Mas, enfatizando o versículo 30, Deus o ressuscitou dos mortos. Então com isso eu estou concluindo dizendo, o plano da salvação, a palavra dessa salvação se cumpriu cabalmente com Cristo, vencendo a morte. Glória a Deus. E aí, meus amados e queridos irmãos, 40 dias depois, Cristo foi assunto aos céus. Mas a palavra dessa salvação, ela trouxe, eu anotei aqui pelo menos duas coisas importantes desse texto, que você pode conferir, o versículo de número 38 e 39. Duas coisas que se cumpriu em Jesus e que trouxe benefício para todo aquele que crer, que se arrepender dos seus pecados.
é o versículo 38, diz assim, irmãos: mas seja-vos notório, varões, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, por Jesus. Somente Ele, através da sua morte, do seu sacrifício, o homem pecador é remido dos seus pecados, né? A remissão dos pecados, a pessoa pode até dizer assim, não, o Salmo 50 diz assim, se o homem juntasse todo o dinheiro do mundo, todas as riquezas, todo o ouro, toda a prata, e dizer assim, está aqui Deus, eu estou querendo comprar a salvação, é inútil. Por mais, o apóstolo Paulo diz que ainda que eu entregasse a minha vida para ser morto por uma boa causa, não adiantaria de nada se não houver o amor de Deus que foi revelado em Jesus, morrendo na cruz do Calvário. O apóstolo diz que se eu pegasse todos os meus bens, toda a minha riqueza, e eu fizesse uma grande benfeitoria, e trouxesse cesta básica, investisse nos pobres, fizesse aquela questão do social, não adiantaria de nada, porque salvação, meu amado, somente em Jesus Cristo crucificado e ressurreto, glória a Deus. Então, não adiantaria todas as boas obras, porque só o amor de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que trouxe a palavra dessa salvação, é que traz salvação para o perdido pecador. Amém? A remissão dos pecados são em Jesus. 39, do 13, de versículo 13 de Atos. Tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado. A gente vê a pergunta do Velho Testamento: como o homem pecador pode ser justificado? Pela lei? Pelas obras da religiosidade? Nada poderia justificar o homem perante Deus. Mas a palavra desta salvação, que trouxe o sacrifício do Cordeiro Pascual, que trouxe a morte do Redentor, que trouxe a vitória sobre o inimigo mortal, por mais ateu que o homem seja, a verdade é essa, por mais ateu que o homem seja, que não crê em Deus, mas ele está fazendo até o sinal da cruz, se benzendo com medo da morte, por causa dessa doença. Está vendo? Está entendendo? Ele pode ter todas as suas analogias, todo o seu discurso, a sua oratória, que não acredita em Deus, mas na hora da morte, ele vai ter que dizer: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Ele vai ter que se lembrar que há um Deus supremo, que há um Deus de amor, que há um Deus que se preocupa com o pecador, que há um Deus que quer salvar o pecador. Basta tão somente que o pecador reconheça Cristo como Senhor e Salvador e aceite o propósito de Deus para a sua vida. Então não há como justificar-se se não for por Ele, pela palavra dessa salvação. Por Ele é justificado todo aquele que crer. A palavra dessa salvação, ela conta o relato, como eu falei, da condenação, da morte, do sepultamento, da ressurreição. Glória a Deus. Mas a palavra dessa salvação, ela mostra que nessa mensagem, pelo menos 2 benefícios para o homem e para a mulher que deseja entregar-se ao senhorio de Jesus Cristo. O primeiro benefício, como eu falei, é a redenção dos seus próprios pecados, porque o homem está aprisionado, mas ele precisa de um intercessor. Diz o profeta que falou para Eli, pai daquele sacerdote tudo desobediente no Antigo Testamento, e o próprio Eli diz: se um homem pecar contra o homem, os juízes julgarão, mas se o homem pecar, e negativos, a pregação, a palavra dessa salvação, ela trouxe uma reação negativa por parte, principalmente dos religiosos, mas todavia trouxe alegria, salvação para aqueles que acreditaram nessa palavra dessa salvação. Acompanhe comigo alguns versículos, por exemplo, o versículo 40. Percebam aí no 40,
Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. O que estava escrito nos profetas? Ó desprezadores, vede, ó desprezadores. A primeira ideia que nós temos aqui, que Paulo faz um relato do Antigo Testamento, porque Paulo percebe que muita gente na sinagoga estava desprezando a palavra da salvação que ele estava pregando. Muitos religiosos da sinagoga de hoje, muitas pessoas religiosas desprezam a palavra desta salvação. Primeira reação negativa que o homem, seja religioso ou não, é que ele despreza, ele não dá valor, segunda coisa, ele não acredita. Essa que é a verdade. O versículo 41 vai dizer isso. Opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. Se alguém contar a obra que Deus quer fazer na vida do homem, muitos não acreditam, mas aquele que crê que Cristo justifica o pecador, vai receber a justiça de Deus na pessoa de Cristo, a salvação. Essa é a palavra desta salvação. Então, amados irmãos, duas reações negativas em que o homem se opõe a Deus. A primeira reação é desprezar as coisas de Deus. Quantas pessoas estão desprezando da obra de Deus, da palavra de Deus, né? Mas a verdade é que nós não podemos desprezar aquele que nos amou primeiro, aquele que por amor, como diz João 3,16, amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único. Como desprezar esse amor? Como desprezar esta graça? Como desprezar essa palavra? Como desprezar esse benefício? Como afastar-se de uma coisa que só vem para fazer o bem para o homem e para a mulher? Mas infelizmente os homens, no juízo de Deus, principalmente no Apocalipse, alguém acha que nós já estamos no Apocalipse, mas não estamos ainda não, viu? Estamos não, viu? Porque lá no Apocalipse, só as pragas, quando caírem, os homens vão entrar nas cavernas, e vai chegar um momento que eles, ao invés de eles crer, eles vão mais ainda desacatar a Deus, mais ainda desprezar a Deus, blasfemar de Deus. Quanto mais Deus arrocha o parafuso, mais os homens zombam de Deus, descreem das promessas de Deus. É o incrédulo, a incredulidade faz isso. Mas irmãos em Cristo, nessa noite, mediante essas duas reações, como nós estamos vendo no presente momento, já tem gente que despreza o amor de Deus. Deus é tão amoroso. Eu quero dizer que a palavra de Deus para o homem é restauração, é perdão, é justificação. A última palavra de Deus é condenação, é juízo. A última, Deus investe no homem e na mulher. Deus envia o seu filho para morrer na cruz. Deus propõe salvar o homem. Deus tem um plano para a humanidade, o plano da redenção, o plano de ser justificado pela fé. Mas os judeus desprezaram, pediram que no sábado seguinte Paulo contasse as mesmas coisas sobre a palavra desta salvação, contasse as mesmas palavras dessa salvação. Eles queriam ouvir novamente. Quando a pessoa tem sede de salvação, é o primeiro passo, porque a Bíblia diz: se alguém tem sede da palavra dessa salvação, venha a Cristo e beba. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, nessa noite, eu quero ainda mostrar-lhes que os judeus se interessaram, os gentios se interessaram. Tem pessoas interessadas da palavra dessa salvação, e querem aprender mais, querem ouvir mais. Então, depois que eles se despediram, voltaram uma semana depois. E é interessante que eu vi aqui no 45, seguindo aqui o relato, eu estou falando de reações negativas que as pessoas demonstram acerca da palavra desta salvação. Primeira reação que eu demonstrei aqui é que o desprezo e a incredulidade. A outra palavra que demonstra
uma reação negativa está no 45. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando. O que eles aqui, essa questão de você não querer para si, de você desprezar, é uma questão que cada um escolhe o que quer. Deus não vai chegar para você e vai tacar um martelo assim para abrir a sua cabeça e vai, olha, aceita o evangelho. Deus, ele não é um rei que simplesmente decreta e pá, tem que obedecer. Não, Deus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha palavra dessa salvação, abrir o coração, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Pronto. Glória a Deus. A palavra está bem perto de ti. Esta é a palavra dessa salvação que eu vos anuncio. É a palavra da fé, a saber que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo, justificado, perdoado, redimido, lavado, santificado, não por mas pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Mas agora, ao invés de ficar só consigo, eles já foram para um passo mais adiante. Versículo 45 diz que eles, vendo a multidão, ficaram com inveja e blasfemando. Aos contradizentes ainda hoje, aos blasfemadores ainda hoje, que blasfemam contra a palavra dessa salvação, que contradizem aqueles que querem aceitar, eles começam a contradizer. Isso nós percebemos que ao longo do livro, do próprio Jesus enfrentou os contradizentes. Os próprios profetas do Velho Testamento foram uma palavra contraditória a toda aquele sistema religioso, político, econômico, que estava corrompido pelo pecado, e os profetas vieram como porta-voz de Deus para contradizer. O próprio Jesus contradisse toda aqueles homens, mas agora os homens estão se levantando contra a palavra dessa salvação, como hoje acontece. Mas em nome de Jesus Cristo, que o homem não tem nada, que o ser humano não tem nada se do alto não for dado, se contradizer aquele que entregou-se na cruz pelos seus pecados, negar, blasfemar de Deus, é algo que o homem não pode fazer, porque ele tem que se humilhar perante Deus. Deus vai ter misericórdia e vai te exaltar, te trazer a salvação. Mas irmãos, para concluir, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando as pessoas, esses homens, eles vão fazer aqui uma obra ainda pior ainda, eles vão... É interessante que é sempre assim, né? Há aqueles que reagem negativamente, como eu falei, e há aqueles que abraçam a causa de Cristo. O versículo 47, a Bíblia vai dizer: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, começaram a se alegrar. Assim vem a salvação. A salvação, ela promove alegria no coração do interior do ser humano. Como eu falei nessa noite, ceará, há uma ceia contínua, a ceia da alegria no coração, alegria pela salvação, e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Eles começaram a acreditar na palavra da salvação, começaram a usufruir da vida eterna, porque a vida eterna começa quando o homem crê na palavra de Cristo, na sua morte redentora. E os gentios expuseram toda essa alegria, essa motivação. Então, mas a última reação negativa no 50 eu quero expor nessa noite. Os judeus
incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e o lançaram fora dos seus limites. Os irmãos perceberam aí que eles fizeram ali a cabeça, porque assim, quando o projeto maligno, ele corrompe a mente do homem, e principalmente essas pessoas que são pessoas chaves, cabeças, pessoas que falam ao público, elas conseguem expor os seus pensamentos contra Deus, blasfemam contra Deus, elas contradizem o que a Bíblia diz, e elas arrebanham pessoas para se juntar, como sendo uma perseguição direta ou indireta. A verdade é essa. Então, pessoas honestas, de boa vontade, foram cooptadas por esses homens, até pessoas religiosas, e levantaram perseguição. É uma reação que chega no seu nível extremo. Eu não creio, despreza, blasfema, não acredita, rejeita, contradiz, aí agora promove uma perseguição deliberada. Então quando a pessoa está vivendo o amor de Deus no seu coração, a salvação, ela deseja o bem para todos. Ela quer que essa palavra dessa salvação possa chegar para os seus familiares. A palavra da salvação chegue para os seus vizinhos. A palavra da salvação chegue para essas pessoas que estão ouvindo essa live no Facebook ou no YouTube. Ela quer que essa palavra da salvação chegue para os seus colegas de trabalho. Ela quer que essa palavra da salvação chegue para todos quantos possam ouvir a palavra de Deus. Mas em contrapartida, esses grupos que se levantam contra, perseguem a igreja de Cristo. Glória a Deus. Paulo fez o que Jesus disse, sacode ali, fez a sua parte, entregou a mensagem do atalaia, é proclamar a palavra da salvação. Depois disso, quem acreditou, creu, amém. Quem não quer, a vida prossegue, vamos para outro rumo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, porque a palavra dessa salvação, ela além de trazer justificação, redenção para o pecador, ela traz alegria do Espírito Santo na vida do homem que aceita a palavra desta salvação. Se alguém nosso meio, vou usar aqui, se alguém que ouve essa mensagem, que vê essa palavra, que deseja entregar a sua vida ao senhorio de Cristo, glória a Deus, que deseja crer como esses gentios que creram na palavra da salvação, você pode aí manifestar a sua fé. Eu desejo, eu digitando, eu creio, eu quero me entregar. Aí certamente vamos orar e você vai receber de Deus, não como algo que a religião promove, é um presente de Deus para o homem, a palavra desta salvação. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos que estão em casa para abrirem as suas Bíblias na primeira carta que escreveu Paulo aos Coríntios. O capítulo é o 11. Nós vamos estar lendo um texto bíblico concernente ao ato da ceia. Depois vamos fazer uma oração, consagrar no pão, e se tem alguém para entregar-se ao Senhor Jesus também. O capítulo 11 diz o versículo 23. Todos encontraram? Eu sei que a palavra dessa salvação, que trouxe todo esse contexto da ceia, que a ceia aqui nós estamos relembrando a palavra dessa salvação. A ceia é um memorial para nós relembrarmos a palavra dessa salvação, que começou com o nosso Senhor, como nós